Como eu usei o Lean para simplificar processos de gravação e gerar mais conteúdo com mais velocidade. É sobre isso que eu vou falar. E se você ainda não conhece esses conceitos, conceito de Lean e tudo mais, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui. Primeiro de tudo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Aqui eu falo muito sobre produtividade, comunicação, estratégias e como que você pode construir ou crescer o seu negócio de uma forma sustentável, entrando no flow e conseguindo realmente ter produtividade, seja você OPB, One Person Business, ou tendo você o seu próprio negócio. O que importa para mim é que você consiga fazer fluir as coisas de uma forma sustentável e leve. Então, muito prazer, eu sou Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e bora para a aula. Vamos lá. Eu gosto sempre de trazer um antes e depois, porque talvez o meu antes seja exatamente o que você está fazendo hoje. E aí, eu te trazendo o meu depois, você já consegue acelerar o seu processo e já colocar o Lean aí na sua vida. O Lean, ele é um sistema enxuto, uma mentalidade que você começa a trabalhar sempre olhando para desperdícios. Então, você entende quais são os desperdícios ou coisas que estão tomando mais tempo do que precisavam, e a partir daí você vai enxugando esses desperdícios, você vai modificando a forma de trabalhar. E isso faz todo sentido, principalmente se você já entendeu que você precisa trabalhar a sua gestão de tempo melhor. Porque eu falo que o tempo é um dos nossos bens mais preciosos. Então, se você não olhar para o seu tempo e não olhar para os processos e para pontos de melhoria, provavelmente você vai continuar perdendo muito tempo do jeito que você está fazendo. Beleza. Então, como é que eu gerava conteúdo antes? Como é que eu fazia gravações aqui no YouTube antes? Eu preparava cenário, colocava tripé, pensava em um monte de coisas para ficar super visualmente legal. Só que aí eu entendi que eu precisaria aumentar o volume. E para eu aumentar o volume, como eu não conseguia deixar um setup fixo, o que é um setup? É um estúdio ali, como se fosse um lugarzinho onde você já deixa sempre fixo e grava sempre ali. Como eu não conseguia fazer isso, muitas vezes eu procrastinava gravação de vídeo. Então isso já era um problema. Segundo problema, eu não tinha uma data certa para gravar vídeos. Então eu falava, não, eu vou deixar mais para tarde ou mais para de manhã. Num dia eu consigo fazer no horário, no outro no outro. E isso era um outro problema. Por quê? Toda vez que você cria um espaço na sua agenda e você coloca aquilo como religioso, você acaba fazendo. Se você não coloca na sua agenda essa tarefa, você vai fazer se der e quando der. Então, pensando que a geração de conteúdo faz parte do meu trabalho, e inclusive é um dos pontos mais importantes, porque é quando as pessoas entendem como é que eu consigo fazer as minhas entregas, como é que eu penso e tudo mais, eu falei, preciso virar a chave, não dá para ser desse jeito que eu estou fazendo. Então, ponto 2 é você colocar um horário na sua agenda. Eu não colocava, tá? Depois, outro ponto importante é a questão da luminosidade. Então, no meu escritório eu pensei, mas eu vou colocar um ring light ali para ter a iluminação, só que aí eu tinha um problema de que a mesa ela era colada na parede e aí eu precisava afastar a mesa, só que a minha mesa é extremamente pesada, então eu não conseguia afastar. Enfim, isso era outro problema para mim. Eu comprei tripé, eu comprei microfone, um monte de coisas para melhorar esse processo de gravação, mas no final o que eu percebia era que travava porque eu estava querendo deixar legal demais. E no final, o que, que eu entendi? Que o básico funciona. É o MIS, Make It Simple. Então, torna as coisas mais básicas. Isso é o processo do Lean, tá? É você olhar de que forma que você consegue simplificar para que aquele resultado aconteça. E o que tem que acontecer no final das contas é você publicar o seu vídeo. Outro ponto que eu gastava bastante tempo era na questão da edição do vídeo. Então eu pensava assim, puxa vida, eu preciso fazer os cortezinhos de respiro, aonde eu dou uma gaguejada, onde passa o vendedor lá falando algum barulho, enfim, agora, por exemplo, tá passando ambulância. E aí eu tentava ficar cortando tudo isso para não aparecer isso. Só que aí eu percebi que é o seguinte, eu acabava truncando
a minha linha de raciocínio e falava, putz, e agora? Onde que eu vou cortar? Então, o tempo de edição ficava um tempo muito longo. E depois, ao final, sempre ficava alguma coisa assim, que você tá falando, daqui a pouco, sabe? Então, aquelas cortadas assim que você fala, não faz sentido, deixa fluir. Então, esse foi um outro ponto que eu também percebi que dava para melhorar. E aí, outro ponto que também era ruim para mim era a questão de não ter um calendário, pensando o que, que eu vou gerar de conteúdo, com que frequência, né? Quais são os assuntos. E mais uma coisa era ter repertório para falar a mesma coisa de formas diferentes, porque você consegue atingir pessoas diferentes dependendo da forma como você explica. Então, esses pontos eram pontos onde eu estava gargalando a produção de conteúdo. E como é que eu mudei tudo isso? Vamos lá. Aqui você vê que é uma coisa bem simples. Eu estou aqui no escritório, na minha casa, então eu coloquei a câmera aqui na minha frente, coloquei o microfone e comecei a gravar. Tem uma janela aqui na minha frente que me dá uma luminosidade, então eu não tenho muita sombra. Às vezes até dá uma estourada na luz, dependendo da claridade que está aí fora. Mas eu estou num ambiente um pouco mais fechado, então não tem tanto eco. Então, isso daqui é uma outra coisa que resolveu. Eu tenho um microfonezinho que eu comprei, não é nada sofisticado, mas é um microfone que super funciona. Então, ele é um microfonezinho de lapela, às vezes dá uma estouradinha no som, às vezes não, mas enfim, resolve bem, tá? Então, você consegue ter um desse também, você consegue comprar na internet. Aí, a outra coisa que eu faço é, eu estudo muito. Hoje em dia, eu leio o livro todos os dias. E ler o livro me dá uma base muito boa de trazer conteúdo de uma forma muito rápida, porque eu absorvo esse conteúdo, eu associo com outras bagagens de informações que eu tenho, e aí eu penso, puxa vida, como é que eu posso levar esse conhecimento adiante? Óbvio que eu tenho aqui uns rascunhos, então isso daqui me ajuda a ter um guia, porque antes eu parava para fazer roteiro, eu roteirizava cada um dos vídeos. Isso também me tomava um tempo monstro. É claro que tem determinadas coisas que você vai fazer e você precisa roteirizar. Por exemplo, se eu vou fazer uma aula que tem todo um mapa mental e tudo mais ali, eu já criei um roteiro antes e esse roteiro ele me ajuda a ter um guia para eu seguir adiante. Mas eu fui percebendo que os meus vídeos eles fluem muito bem quando eu vou falando. Simplesmente eu vou trazendo o conhecimento ponto a ponto aqui para você e você consegue entender o que eu estou te passando. Então eu entendi que nem todos os meus vídeos precisam ser roteirizados. E isso também acelerou o meu processo de geração de conteúdo de vídeos, tá? Então, se você começar a trabalhar esses pequenos elementos, lugar onde você está gravando, não se preocupar com a perfeição de algumas coisas, mas muito mais na densidade do conteúdo que você vai entregar, ter um horário meio que religioso ali, ou uma meta religiosa para você fazer, assim, ó, eu tenho gravado vídeo todo dia. Então, eu falo, eu preciso de 20 minutos. Pego a minha câmera, onde quer que eu esteja, coloco o meu microfone e gravo. Isso já faz com que você consiga aumentar a sua produção de conteúdo. E aí, sempre vai ter aquela vertente das pessoas que falam que você não precisa fazer muito conteúdo e tem as pessoas que falam que você precisa fazer o máximo de conteúdo possível. Vamos entender. O que acontece? Se você está num período de teste ou se você quer validar algumas coisas, faz muito sentido você produzir mais conteúdo porque a entrega vai ser maior e você vai conseguir atingir pessoas diferentes dependendo do assunto que você vai trabalhar. Agora, se você posta uma vez só, tem menos chance. É como se, imagina assim, que você fosse vender. Se você bater em uma única porta, você pode receber um sim ou um não. Mas se você bater em 10 portas, você tem 10 chances de receber um sim ou um não. Então você aumenta a probabilidade. Por isso que a produção de conteúdo é tão importante para as pessoas que trabalham usando o digital como ferramenta de exposição, de posicionamento e de venda. Então, se você já tem isso na sua mente,
O que você tem que fazer é pensar de que forma que eu consigo aplicar o conceito Lean de eliminar desperdícios ou minimizar sempre um pouco mais para que eu consiga ganhar velocidade na entrega final. E a entrega final é o vídeo upado no YouTube. Basicamente é isso. Então, nessa sequência, como é que eu faço? Eu gravo, eu corto o início e corto o final, que geralmente é quando eu estou ajustando a câmera, e depois eu sigo falando. Terminei de falar, paro, corto o começo, corto o final, jogo para o meu computador, já subo no Canva, que é uma ferramenta de edição, que você pode entrar aí e já se cadastrar, ela é gratuita, tem a versão paga também. Eu uso a versão paga, mas você pode usar a versão gratuita para começar e é super bacana. E aí você já consegue fazer a thumb do seu vídeo e subir no YouTube. Como é que eu uso também? Eu gosto de... Isso foi uma sacada que eu aprendi que eu acho que me ajudou muito assim a acelerar. Eu faço o seguinte, eu subo o vídeo e depois que eu subo o vídeo, eu espero ele fazer a transcrição automática. E da transcrição automática, eu consigo gerar a legenda que eu vou colocar no meu vídeo e muitas vezes até a chamada do vídeo. E a partir do que eu falei também, eu consigo escolher quais são as palavras-chave que eu estou trabalhando naquele vídeo e isso ajuda a trabalhar o SEO. Então, tudo isso foram melhorias que eu fiz no meu processo de gravação ao longo desses anos. Então, eu fui testando, fui aprendendo, fui errando, fui melhorando e estou em processo contínuo de melhoria. Eu resolvi fazer esse vídeo para você porque eu imagino que você também se gera conteúdos e dependendo do nível que você tá, se você tem mais estrutura ou menos estrutura, isso vai variar, mas dependendo do nível que você tá, são muito valiosas essas informações, porque talvez elas economizem tempo na sua vida. Você já vai conseguir ter alguns insights na sua cabeça e pensar, puxa vida, como é que eu consigo melhorar isso daqui agora? Então sempre pensa assim, toda vez que você começar a criar um processo de produção de conteúdo, é legal que você tente torná-lo aquilo o mais leve, o mais fluido possível, para que você consiga manter. Porque senão você vai ter que sempre ter coisas muito mirabolantes para você fazer, e se você não tiver o cenário perfeito, a estrutura perfeita, você não vai fazer. E a ideia é que as pessoas conheçam você, conheçam o seu conhecimento, entendam da sua prestação de serviço. E isso daqui que eu estou te trazendo agora é a filosofia Lean. Tornar tudo o mais simples possível para que as coisas aconteçam, tá? Sempre pensando qual que é a percepção de valor no final. Eu espero que em cada vídeo que eu faça, a sua percepção de valor seja caramba, ela me trouxe alguma coisa interessante, ou para eu refletir, ou para eu colocar em prática, ou para eu mudar na minha empresa, ou para eu melhorar o meu time. Essa é a ideia. Então, os meus vídeos, eles são vídeos simples, eles são vídeos onde eu trago realmente o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho, o embasamento que eu adquiri e venho adquirindo ao longo de todos esses anos, e a minha ideia é que seja simples para você, tá? Então, isso eu falo também dentro das minhas mentorias, falo dentro da comunidade Impulso, falo dentro do programa de aceleração entrando no Flow, que é focado para empresas, porque toda vez que a gente torna algo simples, ele realmente se torna sustentável. E se você complicar demais, certamente você vai desistir em algum momento. Ou então você vai começar a ampliar muito, contratando muita gente, setorizando muito, e no final das contas, o que poderia ser simples e resolver, você acabou inchando demais, e às vezes o custo para você é um custo que não sei se vai ser sustentável ou não ao longo do tempo, aí você tem que ver no teu bolso, tá bom? Espero sinceramente que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou dessas análises, dessas dicas e dessas estratégias para você fazer diferente, deixe seu comentário aqui para mim. E se fizer sentido para você também, além de se inscrever no canal e encaminhar para quem você acha que pode ser útil esse vídeo, aproveita e dá uma olhadinha aqui nas mentorias que eu tenho, nos links que eu tenho aqui embaixo, porque certamente tem alguma coisa que consegue te levar para o teu próximo nível, seja de produção de conteúdo, seja de melhoria de vendas, seja de gestão do seu negócio ou de gestão do seu time. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!